Olá pessoal, é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional com vocês, da minha carreira dentro da área de TI, né? Tentei separar isso em alguns momentos, algumas decisões que eu tomei para poder contextualizar dentro desse pequeno tempo um pouco como é que foi a evolução da minha carreira. Bom, a primeira decisão que eu tive foi com relação já no ensino médio, onde eu optei por mudar de curso, né? Eu fazia científico, como eu tinha a ambição de fazer engenharia elétrica, eu optei por mudar de curso para curso de contabilidade em função de uma oportunidade que surgiu na Caixa Econômica Federal como estagiário. Na época, para mim, com 15 anos, era como se fosse o meu primeiro emprego. Então, eu optei por mudar de curso e formei em técnico em contabilidade. Bom, e como é que eu apareci na área de TI? Nessa época, depois de formado, eu consegui um estágio numa empresa têxtil, uma grande empresa têxtil, e nesse estágio na área de contabilidade, o sistema que era utilizado na época, era um sistema que exigia customizações, então eu tinha que entrar para parametrizar o sistema como um todo, então eu ficava mais tempo no CPD do que de fato na área de contabilidade. E aí aconteceu uma grande coincidência que tinha um consultor nessa época, quando ele perguntou para o gerente do CPD que eu estava fazendo, ele falou que eu era estagiário, enfim, mas não disse estagiário de quê? E esse consultor assumiu, né, na cabeça dele que eu era estagiário da área de TI e começou a me demandar coisas da área de TI, não da área de contabilidade. Quando eu comentei isso com o chefe do CPD, ele falou para deixar para lá, tentou levar aquilo na brincadeira, mas foi muito bom porque isso me exigiu a buscar fora, né, eu fiz outros cursos na área de informática, inclusive de lógica de programação, para tentar dar a resposta que ele estava sempre me questionando, enfim, em relação ao que eu estava fazendo dentro do CPD. Então aí foi aí que eu comecei a dar o primeiro caminho, o primeiro passo para dentro da área de TI. E quando eu terminou esse estágio, eu vi que era realmente aquilo que eu gostava de fazer, eu comecei a procurar emprego na área de tecnologia. Foi quando aos 19 anos eu consegui meu primeiro emprego numa rede de supermercados de mais de 30 lojas, e aí minha atividade era operador de microcomputador. E comecei a evoluir nessa atividade. Foi um aprendizado muito grande durante os 3 anos nessa empresa, que me fez evoluir muito, né? E crescer muito nessa empresa. E foi tanto que, mesmo com 20 anos na época, eu tive uma oportunidade dentro dessa empresa, onde me foi proposto, né, assumir uma supervisão. Na época, eu era um dos caras mais novos do CPD, mas porque eu gostava, né? Eu aprendi que tudo que você vai fazer, você tem que fazer com aquilo como o melhor possível. Então, ele sentiu em mim essa energia, essa vontade de fazer a coisa bem feita. Eu disse não, porque para a supervisão tinha que trabalhar todo sábado, domingo sim, domingo não. E eu ainda que sonhava, nessa época almejava fazer uma faculdade. Isso porque um dos colegas que trabalhava comigo nessa rede de supermercados fazia técnico em informática e no tempo ocioso dele começava a programar em Clip, em COBOL, e comecei a me interessar, aprendi junto com ele e realmente eu tomei a grande decisão de partir para uma faculdade. Foi então que realmente eu fui para a faculdade, fui na primeira turma de computação na cidade vizinha de Belo Leopoldo, que foi uma outra coincidência também, lá não tinha um curso de computação ainda, e foi nessa época que eu optei por deixar o supermercado, porque eu trabalhava todos os sábados, não tinha como eu ter as duas atividades, né? Fazer a faculdade, já que as aulas tinham aulas aos sábados. Então eu comecei a trabalhar numa escola de informática como coordenador de cursos, né? Para poder conseguir fazer a faculdade. Só que aí teve um grande problema, né? Que foi um momento muito difícil. Foi quando essa escola começou a não ter um bom resultado financeiro, era a escola de São Paulo, os alunos começaram a formar, terminar as turmas e não entravam mais alunos. E no finalzinho do ano foi uma situação muito complicada, que a escola de informática já não tinha mais recursos para pagar os professores, e tinha outros que estão em situações piores do que eu, porque tinham família, enfim. Foi um momento muito difícil, muito chateado, sabe? Eu estava ali na faculdade, estava ansioso, mas eu não tinha um emprego que eu gostaria de ter, e nessa situação que tinha 2 ou 3 meses de atraso de salários. Então, fiquei realmente muito chateado, muito baqueado, sabe? Pensando que talvez aquela questão da faculdade ia ser mais difícil ainda conseguir concluir, já que precisava do emprego para poder custear. Mas foi bacana porque aquele curso que eu fiz de lógica de programação lá atrás me abriu uma oportunidade na faculdade como monitor de programação, monitor de lógica, monitor de programação em C++, e aí isso amenizou um pouco a questão da faculdade que eu pagava, enfim.
E aí foi interessante que esse dia que eu estava muito chateado, eu falei assim, não adianta ficar parado aqui que nada vai mudar. Eu levantei, comecei a peguei meu computador, comecei a fazer um currículo novo, atualizei, mandei para várias empresas, inclusive para uma empresa de um amigo meu na época, que falou assim, aqui temos vaga, mas é só para manutenção de computador. E eu estava mexendo com programação, falei, cara, vou pegar essa vaga porque eu preciso trabalhar. Foi então que eu comecei a trabalhar nessa empresa, só que eu fiquei apenas um mês porque uma outra empresa me chamou para trabalhar com programação que eu gostava de fazer. Então, saí dessa empresa que fiquei um mês somente com manutenção e fui trabalhar na outra. Aí surgiu uma grande curiosidade, né? Essa empresa me contratou, precisava de alguém que programasse, que desse manutenção, porque elas não tinham tanta atividade de programação. E aí encaixou com uma luva. Eu aprendi em um mês a questão das manutenção do computador, e essa vaga surgiu para manutenção e programação, que é algo também que eu fazia. Então é aquela situação que parecem coincidências, mas eu acredito muito que a oportunidade surge para quem está preparado. E eu vejo na minha história profissional e de muita gente, parece um efeito assim dominó, né? As coisas que a gente vai fazendo, a gente vai plantando mais para frente. Então, quando eu estava nessa empresa, comecei a trabalhar durante um tempo, eu já fiquei com a ideia focada em formar e trabalhar numa grande empresa. Foi então que surgiu uma oportunidade muito boa de estagiário na Unilever, né? Participei de um processo, mais de 60 pessoas, foi fazendo filtros, peneiras, filtros. No final ficou eu, uma pessoa, e nesse momento que eu imaginava já dentro daquela empresa, com a estrutura fantástica, com uma oportunidade de crescimento muito grande, e aí veio a minha primeira decepção. Nessa escolha, né, for só eu mais uma pessoa, escolheu a outra pessoa, e eu imaginava que não escolher, porque as pessoas já trabalhavam lá como terceiro em uma outra área. Não imaginava que eles iam fazer um processo tão grande para escolher alguém que já estava dentro da empresa. Foi então que fiquei muito maquiado, muito chateado, mas não desanimei. O que eu fiz? Naquela época, quando a gente não tinha internet como tem hoje, eu comecei a comprar jornais todos os domingos, né, que na época tinham classificado os domingos os jornais, né, acho que até hoje tem assim, e comecei a lançar no banco de dados Axis todas as oportunidades na área de tecnologia, para poder saber qual área dentro da tecnologia, o que estava demandando mais, se era programação, se era infraestrutura, se era redes, enfim. E foi aí que surgiu uma oportunidade de estágio na TV Alterosa. Então eu imaginava assim, na Unilever o salário é muito bom como estagiário, na TV deve ser melhor ainda. A gente tem uma ideia de que televisão, o salário é muito alto, enfim. E aí eu participei de um processo que era um processo extenso, era para muita gente, para muitas vagas em várias áreas, mas para a tecnologia era apenas uma vaga. E não tinham divulgado o salário, né? Eu imaginei que o salário era parecido com o Unilever, mas para minha surpresa o salário era assim, muito baixo. Na verdade era uma bolsa que só te dava vale transporte, você não tinha ajuda de custo com alimentação nem nada. Mas eu resolvi arriscar porque eu tinha em mente, né? Eu tinha uma convicção de que trabalhar numa empresa grande era bom para o currículo, enfim. E aí eu consegui conciliar com essa empresa que eu trabalhava antes, trabalhava meio período no estágio e depois fazia faculdade à noite. Já estava no meu último ano do curso. E interessante é que quando eu passei no processo, o chefe da área de TI foi me entrevistar e falou assim, mas você vai sair de uma empresa que você está fichado, que você tem a sua carteira assinada para fazer um estágio? Eu falei assim, a oportunidade de crescimento numa empresa grande é muito maior, então eu quero arriscar. A chance de você ficar aqui é 5%. Eu falei, não tem problema, se tiver 5% é chance de... Então eu quero arriscar. Aí na segunda-feira eu entrei na empresa. Na sexta-feira da semana anterior a isso, uma pessoa que trabalhava dentro da área de TI pediu demissão para surpresa de todos. E acabei ficando na função dessa pessoa durante o estágio. E quando terminou, eu fui contratado pela TV como terceiro, depois contratado pela TV de fato. E aí eu tive minha primeira promoção na parte de suporte, helpdesk, né, para nível pleno. E como eu programava também, né, dentro da TV, sempre tinha alguma demanda ou outra de programação, eu programava. Surgiu uma outra oportunidade dentro de uma empresa do grupo, né, o Jornal Estado de Minas, e aí eu fui como programador para lá. No Estado de Minas eu fiquei apenas um mês. Isso porque nesse período que eu estava na TV, eu fazia vários concursos, eu fiz uma pós-graduação na área de gerência de TI, e o concurso que eu havia feito depois de 1 ano e meio me chamou. E coincidiu nessa época, eu tinha acabado de ser promovido, e foi o primeiro grande dilema, né? Se eu fosse para a empresa pública, eu ia reduzir meu salário praticamente pela metade. Então
foi a decisão que eu tomei. Fui para a empresa pública, mas eu fiz uma promessa que não era me deixar contaminar. É aquele processo que todo mundo tem, que empresa pública as coisas são mais morosas, enfim. Então foi o que aconteceu. Foi que eu optei para ir para essa empresa pública, e depois de um ano que eu estava lá, surgiu um processo seletivo interno e eu consegui assumir uma função de supervisor numa fábrica de software, na parte de subcontratação. Nessa parte de subcontratação, que era muito relacionada a leis, né, contratos, que eu não tinha muita experiência, eu investi, eu corri atrás, fiz um curso, na época eu paguei do meu próprio bolso uma certificação de aquisição do MPS-BR, para poder conhecer o processo, fazer bem feito aquilo que eu tinha sido designado. Então, foi uma coisa muito interessante, e aí esse processo que a gente teve virou um modelo de referência. Então outras empresas como o CREA, como o INEP, visitaram a empresa na época para conhecer esse processo de subcontratação. E esse resultado, né, eu estou contando isso porque ver esse resultado de outras pessoas irem conhecer algo que você fez, um modelo que você fez, já é um primeiro reconhecimento do trabalho. Eu gostei muito disso, assim, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. E dentro dessa empresa pública aconteceu um outro momento, quando o diretor queria implantar uma área de teste de qualidade de software. A empresa era muito incipiente, praticamente não existia isso. Aí eu entrei também de cabeça nisso, saí dessa parte de subcontratação, fui para a parte de qualidade, tirei certificações, né? Eu tirei certificação internacional, tirei certificação nacional e comecei a evoluir nessa área de qualidade de software, né? Então essa área que era na época era muito pequena, 4 pessoas, evoluiu para 30 pessoas, era uma supervisão, depois virou uma gerência, e fiquei muito satisfeito com isso. Bom, então depois dessa parte aí que consegui evoluir essa área de teste para uma gerência, enfim, a gente começou a dar resultado para a empresa, que eu tirei certificações, foi que surgiu uma primeira oportunidade de dar uma palestra num evento voltado para a qualidade. É interessante, né? Eu entrei numa área que eu não conhecia basicamente nada, eu tirei certificação, tentei entrar nessa empresa pública, promover essa questão dessa área, mostrar a importância com relação a teste de qualidade, e isso chamou a atenção de um dos fornecedores que trabalhava na época, e como ele fez um evento, esse trabalho que eu havia feito, né, ganhou um destaque, e a partir daí começou a surgir oportunidades para dar palestras. Então em 2010 foi a minha primeira palestra nesse seminário de qualidade de software, e a partir daí eu não parei mais, né? Eu dei palestra nesse seminário, depois eu fui para Brasília, no Encontro Nacional de TI, lá dentro tinha um Encontro Nacional de Qualidade de Software, dei uma palestra. Essa palestra foi para Recife, Encontro Brasileiro de Teste de Software, dei uma palestra também. E Recife surgiu uma oportunidade para a minha primeira palestra na iniciativa privada. Aí não foi uma palestra mais como convidado, sim como consultor. Foi uma oportunidade muito grande para o Blumenau, para crescendo os sistemas. E assim, fiquei muito feliz, né? Assim, foi um desafio muito grande. 600 pessoas, né, dentro de um teatro para dar uma palestra sobre qualidade de software. Mas eu vi que ali, como é que era bacana, né? Todo aquele esforço que eu tinha tido para poder me tornar especialista dentro de uma área, né? E esse processo que eu fiz na empresa pública, eu fiquei entre os 12 finalistas no Brasil de excelência governamental, justamente por implantar esse processo de teste de qualidade, né? O que para mim foi um orgulho muito grande, assim, uma motivação muito grande, mostrando que todo esse trabalho que eu havia feito, né, todo esse esforço, dedicação para fazer com que uma área funcionasse, estava me trazendo benefícios, oportunidades e aprendizado contínuo, né? Muito bacana com relação a isso. Então fui lá, apresentei no São Paulo esse processo que havia montado, né, de implantação de uma área de qualidade, e a partir daí eu não parei mais. Comecei a dar palestras em vários eventos, fui para o Rio, fui para Brasília, demonstrando que todo aquele esforço realmente havia sido pensado. E nesse momento também, durante esse período, surgiu uma oportunidade de começar um MBA na área de governança, né, e procurei e tal. Surgiu o único lugar que havia, né, um MBA em governança em Brasília. E eu imaginei ir para Brasília, ter que fazer as provas lá, as provas eram presenciais, o curso era à distância. Achava que era complicado, eu pensei, não, mas eu vou fazer esse curso. E aí comecei a fazer esse curso, eu fui mais ou menos umas 10 vezes em Brasília durante um ano,
para fazer esse MBA em governança TI. Então aí que vem mais uma oportunidade que surge como professor de governança depois que eu tinha formado. Então a coisa aconteceu de uma forma muito interessante, né? A gente acabou de fazer o curso de oportunidade para professor justamente do MBA que eu tinha feito. Então foi mais um ponto muito interessante que aconteceu comigo. E depois disso, desse MBA, né, fiz um outro MBA, hoje eu estou iniciando um mestrado, e as coisas aconteceram de forma muito interessante nesse período da minha vida profissional. Então, qual que é o recado que eu tenho que dar para vocês assim, com relação a tudo isso que eu comentei da minha vida profissional? As coisas acontecem de uma forma muito interessante, né? Parece que, como diz um amigo meu, a gente vai plantando semente e as coisas acontecem. E a gente sabe que uma semente no pé de jabuticaba demora 10 anos, né? Para ter uma jabuticaba, e outras sementes, algumas aves frutíferas, demoram menos tempo. E eu sinto que a vida profissional é mais ou menos assim. Às vezes a gente quer resultados rápidos de muitas coisas e outras coisas a gente não tem resultado tão rápido. Mas é importante a gente estar sempre plantando. E eu falei muito tempo da questão do conhecimento, estudar, tanto na minha pós como no meu MBA, porque isso me abriu oportunidades, várias oportunidades. Então a gente tem que ser realmente resilientes, tem que ser persistentes, tem que ser perseverantes naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja. A gente não pode deixar, por mais que seja difícil e sacrificante às vezes fazer um curso, né? Na época da minha pós, por exemplo, eu chegava em casa 1 da manhã, acordava às 5, eu dormia praticamente 4, 5 horas por noite apenas. Então eu vejo os resultados de tudo, né, de eu ter conseguido esses objetivos que eu havia traçado para minha vida acontecerem, e fiquei muito realizado com isso. Então é importante que a gente não desista, sabe? Não pare e que agregue conhecimento. Nem sempre a gente vai ter o reconhecimento que a gente merece, que a gente espera, porque as empresas são passíveis de falhas, todas elas, mas é importante a gente saber que tudo o que a gente faz, uma hora volta pra gente. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Uma hora vai surgir uma oportunidade, e a oportunidade você tem que estar bem preparado para poder recebê-la, para você poder usufruir dessa oportunidade. Hoje estou num grande desafio, né, justamente porque dentro dessa empresa eles acabaram me mudando de área, né, eu fui para outra área, uma área que eu gosto muito também, mas eu me afastei muito da área de teste de qualidade. Então, para não perder todo esse conhecimento, esse know-how que eu adquiri, montei uma startup tem 1 ano e 2 meses, essa startup na área de teste de qualidade, onde eu também estou atuante no mercado, continuo dando palestras. Esse ano eu já dei palestras em 3 eventos, um em Santa Catarina, 2 em Belo Horizonte, e continuo aí no mercado tentando fazer o meu trabalho o melhor possível. O grande recado que eu deixo para vocês, a gente tem que fazer algumas coisas que eu aprendi com o meu pai, que para a gente fazer algo, a gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz. Independente do que você vai fazer, tente ser melhor naquilo que você faz. O bom é obrigação, a gente tem que ser excelente. E o outro recado é que a gente também tem que ser honesto com a gente mesmo, com os nossos princípios, para que a gente jamais perca tudo isso que a gente acaba acumulando na carreira. A gente vê casos aí de profissionais que acabam sucumbindo justamente porque, em virtude da ambição errada, né, aquela ambição voltada às vezes para corrupção, para o financeiro, acabam abrindo mão de uma carreira que às vezes poderia ser brilhante, espetacular. Então sejam honestos com vocês mesmos, sejam honestos no trabalho e sempre façam o melhor que puderem naquilo que vocês tiverem, porque aí você vai ter paixão pelo trabalho, você vai ter gosto do trabalho, e o melhor reconhecimento que existe é quando a gente vê o resultado daquilo que a gente faz. Esse é o melhor reconhecimento. Esse é o meu recado para vocês. Fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn, tá lá como Wellington Monteiro, a gente trocar ideias, trocar experiências, e a gente se vê por aí. Um grande abraço.